Eu vou ter que ler isso aí de novo com você, sabia? Quando eu vier dar aulinha de princípio, vou falar do princípio da legalidade, eu vou ler essa exceção de novo. Quando eu vier falar do princípio da anterioridade, eu vou ler pela terceira vez. E aí não tem como errar na prova. Então eu quero montar meu quadrinho, vou lá na página 29. Sabe por quê? Porque acabei de encontrar outra exceção à anterioridade. Foi ou não foi? Na verdade, na página 29, lá no topo dela, quando eu aprendi regra e exceção, eu estava lendo o artigo 149, eu sei que as contribuições... Bom, agora eu vou esquecer, não estou falando mais de contribuição social, vou falar das contribuições interventivas. As contribuições interventivas seguem a regra. Qual é a regra? Competência da União. Tem exceção? Contribuição interventiva tem exceção, gente? Lógico que não. A exceção é para a contribuição social, lembra? A interventiva não tem exceção, não. Deixa eu perguntar de novo. Pode o Estado-membro instituir uma contribuição interventiva? Não. Pode o Estado-membro instituir contribuição de intervenção no domínio econômico? Não, só a União. Então, nessa segunda modalidade de contribuição, saída social, estou na interventiva, a competência é da União somente, não tem exceção. Estou na coluna da esquerda por enquanto. Segunda regra, basta lei ordinária. Teria alguma contribuição interventiva objeto de lei complementar? Não. Basta lei ordinária. Lugon, mas se aquela contribuição social residual, o nome diz social, né? Tem nada a ver com interventiva. Contribuição social residual, que eu ainda vou aprender melhor, é para custeio da seguridade. É nova fonte de custeio para seguridade. Não tem nada a ver com intervenção no domínio econômico. Não existe contribuição interventiva residual. Não inventa. Caiu na prova, sabia? Você marcou falso. Isso é invenção do examinador. É para confundir você. Não há nenhuma que exija lei complementar. Terceira regra. As CIDs respeitam a anterioridade? Regra? Sim. A regra é sim. Mas tem uma exceção. A exceção está na coluna da direita. Qual é a exceção? É o artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, que é 195, parágrafo 6º é social, né? Esquece isso por enquanto. Mas quando é que a CID é uma exceção à anterioridade, Lugon? Primeiro, tem cessível dos combustíveis, ou petróleo. Só esse caso. E também não é em qualquer situação, não. Só quando a alíquota for reduzida e depois reestabelecida. É aí que ela será a exceção à anterioridade. Só aí. Deixa eu ver se eu entendi. Espera aí. Se eu falo somente contribuição interventiva na prova, gabarito, anterioridade, respeita. Como já caiu na prova de exato. A contribuição interventiva, não falou mais nada? Respeita a anterioridade, a regra, todo lado esquerdo. Se eu falo alguma contribuição interventiva dos combustíveis, quando é instituída ou majorada, regra, respeita a anterioridade. Agora, quando a alíquota é reduzida por ato executivo e depois reestabelecida, aí é exceção. Aí ela dispensa a anterioridade. Se não for isso, não dispensa. Tem situação específica para ser exceção à anterioridade. Por isso você escreveu por extenso, está escrito aí. Só na hipótese do 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B de bola, que ela será a exceção à anterioridade. Deu para entender? Fala para ela. Na verdade, ela pode ser reduzida e reestabelecida por ato executivo. Perfeito. Qualquer majoração aí, acima disso é por lei. Mas na verdade isso aí é discutível, tá? Isso é discutível. Na verdade você pode ter que... Isso aí é uma coisa que não há discussão a respeito disso, tá? Nem tem jurisprudência em cima disso, tá? O que eu entendo é o seguinte, se você reduz por decreto e você reestabelece por decreto, dispensa a anterioridade. Mas você, ao aumenta acima daquele patamar anterior, respeitará a anterioridade. Quanto? Tá? Agora,
Logo, e se eu quiser aumentar acima do patamar anterior, poderia ser por decreto também? Discutível. Discutível. Eu entendo talvez até que sim, mas passaria a respeitar a anterioridade. Mas eu não tenho razão, porque isso não tem parâmetro, tá? Não tem discussão a respeito disso. Tá? A respeito disso. Agora, o que eu vou te perguntar na prova assim, ó. Pode assídio dos combustíveis ter a alíquota alterada por ato executivo? Pode. Uma forma vulgar vai poder, entendeu? Você não vai dizer que não, vai dizer que sim. Então essa discussão muito específica que você quer vai ser complicada na prova. Estou preocupado com a minha provinha. Tá? E, tecnicamente, se pode mesmo ou não pode, não tem discussão a respeito que eu conheço. Tudo bem. Da CID 2, combustível. Eu não estou tratando de imposto de importação, nem de imposto de exportação, nem de... Não, nesse caso eu estou estudando, nesse caso eu estou estudando esse tributo. Eu não estou estudando outro tributo. Tá legal? Cuidado. Boa a sua intervenção. Pelo amor de Deus, o meu aluno não pode pegar essa regra aí e falar assim, agora entendi. Todo tributo que foi exceção à anterioridade só é quando a alíquota for reduzida e restabelecida. Não. Esse caso aí só vale para CID dos combustíveis. Se tiver mais algum caso especial, eu vou aprender aquele caso especial, mas não generaliza não. Mas eu vou explicar isso melhor depois. Fala. Última perguntinha, tá? Para me seguir. Fala. Não, está dentro da linha do restabelecimento. Está no mesmo raciocínio, tá? No mesmo raciocínio. Só vai dizer que respeita a anterioridade que se ultrapassar o patamar anterior. É verdade. 10. Legal. Fala das contribuições corporativas. Página 34. Vamos lá. O nome já diz, né? Corporativa, quer dizer, visa custeio de uma entidade corporativa, de uma corporação, de uma entidade em si. O exemplo da letra A, da página 34, lá embaixo, né? É a contribuição sindical. Mas eu coloquei entre parênteses para você, bem explicado, não confundir com a tal da contribuição sindical confederativa. Coloca aí entre contribuição confederativa, coloca contribuição sindical confederativa, acrescenta. Eu coloquei entre parênteses, não confundir com o artigo 8º, inciso 4, quer dizer, contribuição sindical confederativa. Bom, deixa a confederativa de lado. Eu vou no texto lá em cima. Então vem aqui. Ó, eu estou no artigo 149. Estou agora tratando de contribuições corporativas. Especificamente, letra A, contribuição sindical. Então eu estou na contribuição sindical do artigo 149, tributo, instituído em lei. Tributo. Essa aqui, a tal da contribuição sindical, que é tributo, ela é criada por lei. E ela é cobrada de você uma vez ao ano. Você paga uma vez por ano, esse é tributo. Você paga uma vez ao ano. Se não pagar, vão descontar um dia de salário seu. Não é assim? Essa é tributo, natureza tributária. Mas quando cai na prova isso aqui, diferente, E a tal da contribuição sindical confederativa? Me explica. Aí eu vou ter que ler esse artigo com você. Eu tenho que saber se ela é ou não é tributo. Eu vou descobrir que ela não é tributo. Quer ver, Vamos ler o artigo? Está na caixinha fechada. A Assembleia Geral fixará a contribuição, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical. Pode parar. Tributo não é fixado em Assembleia Geral, não. Tributo tem que ser instituído em lei.
Então essa aqui não é tributo, não é instituída em lei. Eu estou lendo a contribuição sindical confederativa. Essa aqui, quem paga é só quem se filia ao sindicato. Essa aqui quem paga é só quem for sindicalizado. Diga para mim, associação ao sindicato é facultativa ou compulsória? Facultativa. Então essa aqui é contratual ou é legal? É contratual. Ela é contratual, ela é facultativa. Então, vê se eu entendi. Se eu me associo, se eu me filio ao sindicato, eu tenho que pagar. Bom, a contribuição sindical criada por lei, todo mundo tem que pagar. A lei decide quem vai pagar. Não me interessa quem é contribuinte, não é minha aula, tá? Agora, a contribuição sindical confederativa só paga quem se associa ao sindicato. Como essa filiação é facultativa, ela é de natureza contratual. Pergunta de prova. A contribuição sindical confederativa tem natureza jurídica tributária? Não. Ela não tem natureza... Para cá, colega. Obrigado. A contribuição sindical confederativa, ela não tem natureza jurídica tributária. A contribuição sindical confederativa, ela não é tributo. Ela não é tributo, ela não tem natureza tributária, porque ela não é criada em lei. Porque ela tem natureza contratual. Porque ela é facultativa. Aí o aluno vai lá fazer uma provinha e cai na prova assim, uma súmula do Supremo. Olha a maldade da súmula. A súmula vem assim, ó. A contribuição sindical confederativa obriga os filiados. Peraí, se eu sou filiado, eu não aderi ao contrato? Não, não é. Quem se filiou aderiu ao contrato, não é isso? E o contrato não vincula as partes? Vincula, peraí, ela obriga os filiados. Mas você é obrigado a se filiar? Não, então ela é obrigatória para os filiados, porque quem vincula contrato tem que cumprir contrato, isso é outra coisa. Deixa eu voltar à frase inicial. A contribuição sindical confederativa é obrigatória ou é facultativa? Facultativa. Ponto. Mas facultativa por quê? Porque ela é contratual. Tá legal. E quem se filia, quem adere ao contrato, aí fica obrigado a cumprir o contrato? Sim, então ela é obrigatória para os filiados. Anota. A contribuição sindical confederativa, ela só é obrigatória para os filiados. O que prova que ela não tem natureza tributária. Ela é contratual. Ela só é obrigatória para os filiados. Dúvidas? Então, Lugon, se eu me associo ao sindicato, eu vou pagar, além da sindical tributária, eu vou pagar a confederativa? As duas. Ah, mas está acontecendo algo interessante no meu trabalho. Eles estão lá me dispensando da tributária se eu pagar a confederativa. Esquece isso, na prova não cai isso não. Na prova cai. A instituído em lei é tributo, é compulsório, obrigatório. Esquece a prática do que está acontecendo com você. Se está falando do artigo 149, cai-se na prova, contribuição sindical. Não falou mais nada, é criado em lei. Artigo 149. É tributo. Só vai dizer que não é tributo se eu disser confederativo. Aí você diga, não é tributo. Cuidado, tá legal? A contribuição sindical é aquilo que você antigamente chamava de imposto sindical. Né? O imposto sindical. Que imposto não é? Contribuição. Vou para a segunda, vira a folhinha. Ah, no finalzinho, desculpa. Também tem as contribuições instituídas em favor de categorias representativas de categorias econômicas ou profissionais, como contribuição para a OAB, para o CREA, para o CRC, CRO, CRM, quer dizer, medicina, odontologia, contabilidade, engenharia, OAB. Puxa, interessante isso aí, Lugon, porque OAB, o Supremo considera uma autarquia federal, tudo bem. Mas as outras entidades são associações civis, que estão fiscalizando e cobrando, estão cobrando essas prestações. Elas estão exigindo essas prestações. Deixa de stand-by essa informação. A pergunta é, essas contribuições para o Supremo têm ou não têm natureza de tributo? Sim.
tem natureza tributária. Malugom, eu vou repetir o que eu falei para você. Essas entidades, salvo a OAB, que é a autarquia, salvo a OAB, que para o Supremo é uma pessoa jurídica de direito público, as demais entidades, a maioria, 99%, são associações civis, são entidades privadas, e elas estão cobrando, elas fiscalizam esses tributos, é isso? É. Como é que funciona? Cena dos próximos capítulos, vou explicar melhor. Por enquanto, deixa em banho-maria essa informação. Novidade. O professor estava lendo um livrinho, aliás, estava lendo o STJ, foi abrir o STJ, o senhor não quer que eu fique lendo o STJ? Prefiro que seria o Supremo por enquanto. O STJ é só quando for indicado para a gente estudar, tá ok? O STJ tem uma posição diferente do Supremo. Cai em prova, qual é a posição? A da OAB. Para o STJ, a anuidade da OAB não é tributo. Motivo, discussão entre os tribunais. Motivo, Casa de Ferreira, espeto de pau. Não vão entrar nessa discussão. Se eles discutem entre eles, deixa de lado. Se cair um dia a anuidade da OAB e cair STJ, você deixa anotado aí. Para o STJ não tem natureza tributária. É a única discussão que eu vou falar. E para o Supremo, tem natureza tributária. Eu não vou perder tempo, nem você com isso, né? Vamos sair do lugar, porque é uma questão que praticamente nem cai em prova. Pode até cair, mas nunca não tem caído. Não tem caído. Fica atento. Só estou falando porque o aluno fica lendo depois tudo que aparece, aí depois, né, alguém coloca isso em algum lugar, na internet, ou num livrinho, ele fica preocupado, não aprendi tudo. Aprendi tudo. O Lugon errou aqui, o STJ diz que não é tributo da OAB. Mas o Supremo diz que todas são tributos, inclusive a da OAB. Para o Supremo, todas são tributos. Vira a folhinha. E a terceira contribuição que me interessa são aquelas contribuições para financiamento daquelas entidades privadas, ligadas às entidades sindicais como SESI, SESC, SENAI. Eu fiz vários cursos no SENAI, vários, quando eu fiz Escola Técnica Federal, antes de fazer Direito, fiz Engenharia e fiz Cefet. SENAI era de graça na época. Me ajudou muito. Pobre precisa de curso de graça, ou não? Grande escola, grande escola. Quem conhece sabe o que é, né? Era uma grande escola e espero que seja também, continue sendo. O aprimoramento de mão de obra lá é fantástico. Né? Fantástico. Quem quiser estudar. E aí, Lugon, me fala uma coisinha, essa contribuição para o SENAI, para o SESI, para o SESC, elas são administradas por quem? Pelo INSS. Isso não cai na minha prova, curiosidade. O que cai na sua prova? Na minha prova cai. Elas têm natureza tributária. São contribuições corporativas. Que custeiam junto com outras fontes de custeio. Lógico, que custeiam essas entidades privadas, SESI, SESC, SENAI, que são entidades privadas voltadas ao aprimoramento de mão de obra. Lugon, eu estou pagando o ingresso de cinema. Às vezes, no ingresso de cinema tem uma contribuição embutida, mas já foge do nosso objetivo. Quem estuda isso? Professor de previdenciário. Porque ela é administrada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, pelo INSS. Bom, eu quero fechar esse roteiro, sabe como? Eu estou falando de contribuição corporativa, não estou? Corporativa tem a sindical, tem as entidades de classe e tem a das entidades privadas, SESI, SESC, SENAI. E eu queria fazer aquele roteiro, regra e exceção na página 29, voltada para esse assunto. Voltada para esse assunto, regra e exceção. Vamos lá. Contribuições corporativas, regra, para 29. Oi? Está acabando. Contribuições corporativas, regra, competência da União. Tem exceção? Não. Quem institui é a União. Segunda regra, basta lei o quê? Ordinária. Basta lei ordinária. Também não tem exceção. Basta lei ordinária. E terceira regra, respeitam o princípio da anterioridade tributária. Não há exceção. Então a corporativa é regra completa. Regra, regra e regra. Não há exceção. Cai na prova assim, contribuição sindical, gabarito. Respeita anterioridade ou anterioridade nonagesimal? Anterioridade. Regra, não há exceção. Ok. Bom, o que nós pulamos aí? Terminados esses assuntos aí,
interessantes aí, fizemos o roteiro completo das contribuições. Ficou faltando falar de uma contribuição que aparentemente está extinta. É a CPMF. Dizem que ela faleceu, morreu. Mas a gente não sabe até quando ela vai, né, quando ela vai ressuscitar. Ela está querendo se levantar e voltar à atividade. E vamos falar um pouquinho dela com aquelas questões que caíram em prova, que podem cair em prova. E se ela voltar, ela está muito próxima. Lugon, tributo que é extinto cai em prova? Lógico que cai. Lógico que cai. Por exemplo, em 2005 caiu na ESAF assim. Pode o Estado-membro cobrar adicional ao imposto de renda? Eu vou falar disso. É o AIR antigo, está extinto? A resposta é não, porque está extinto. Pode o município cobrar IVVC? Está extinto. A resposta é não, porque está extinto. Então, a CPMF é muito recente e é tema em voga, né? É um tema que está aí na moda. O que poderia cair em prova? Eu não vou ler esse texto todo da página 35, não, Lugon, que eu vou ficar cansado. Então, vamos virar para a página 36? Tem um roteirozinho melhor? Na página 36 você tem uma linha do tempo aí. Na verdade, uma visão bem rápida, vem comigo aqui no quadro, ó. Você tem mais ou menos isso aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Depois você tem um roteiro pronto, não precisa anotar nada, ó. CPMF, período inicial, ela foi jogada no rol da competência da União, pela emenda constitucional número 1296, e no início da sua cobrança, como ela é uma contribuição social da Seguridade, ela teve que respeitar o prazo de 90 dias. 90 dias, tá? Não esquece não. Quando ela foi criada, respeitou 90 dias. E durou quantos meses na primeira vigência dela? 24 meses. A alíquota era de 0,20%, destinado ao Fundo Nacional da Saúde, que está escrito na sua folhinha. Está no desenho. Vê se não está. Está no desenho.